Respondendo a 13 de janeiro de 1935 ao seu amigo Adolfo Casais Monteiro, continua a citar Agamben, que lhe perguntou pela origem dos seus numerosos heterónimos, começa por apresentá-los como resultado de uma tendência, cito Pessoa agora, que Agamben cita a Pessoa, de uma tendência orgânica e constante à despersonalização. É curioso que Agamben não termina este passo, porque Pessoa escreve tendência orgânica e constante à despersonalização e à simulação. Ora, é curioso que eu já tinha pensado nesta questão, andei à procura da palavra simulação, andei a procurar no livro de Desassossego, por acaso não encontrei, não sei se está lá, mas depois encontrei na carta de Adolfo Casais Monteiro, que é que conclui esta passagem do Agamben que não refere simulação. Ora, eu parece-me que é interessante a questão da simulação que acabei por escrever ontem ou anteontem, portanto, acabei por escrever ontem ou anteontem um texto sobre a questão de simulação e, portanto, que segue, estou quase a chegar a esse texto. Mas voltando aos tempos e instâncias da escrita, estas gradações, não falta muito, não se preocupem que não falta muito, faltam só esta folha e esta e mais este bocadinho. Mas voltando aos tempos e instâncias de escrita, estas gradações temporais de escrita ou da linguagem, em Bernardo Soares, que poderão multiplicar-se e cruzar-se entre si, estruturam-se num certo desfazamento de tempos e do tempo. Este desfazamento, resultante dos vários estratos ou momentos inscritos no processo de escrita, permite, por assim dizer, uma relação de distâncias, tanto no trabalho de escrita como no de leitura. Quer dizer, tanto no escritor como no leitor. Todavia, é através desse desfazamento que Pessoa, e neste caso Soares, viveu o seu tempo. Precisamente um certo desfazamento caracteriza-se, segundo Agamben, pelo ser contemporâneo, no seu breve e interessante texto, O que é contemporâneo. Passo a citar Agamben. A contemporaneidade acusa uma singular relação com o seu próprio tempo, ao qual se adere, tomando contudo suas distâncias. Ela, a contemporaneidade, é precisamente a relação ao tempo que a ele adere pela desfasagem e o anacronismo. Fim de citação. Ora, nos nossos dias, com o imediatismo, com a instantaneidade, a aceleração instalada e a velocidade, estranha contradição de presença e ausência, corremos o risco de não viver em grande parte do nosso tempo. Quer dizer, a imediatidade tecnológica que nos é, digamos assim, configurada no presente, apoiada de certa forma na alta resolução e na alta definição, faz com que nós entremos no presente, vivamos o presente, mas nessa imediatidade, nessa instantaneidade, é como se ao mesmo tempo nós não acompanhássemos esse presente, houvesse uma espécie de essa atualização e desatualização permanente. Aliás, isso se fez nas notícias. Aliás, eu quero, isto está no texto, mas eu já estou aqui a falar um pouco por fora do texto. Nas notícias, essa substituição permanente de presente sobre presente, de instante sobre instante, de notícia sobre notícia, faz com que, no fundo, nós, de certa maneira, digamos, corramos o risco de não acompanhar, não estar suficientemente a par do presente. Não sei se pode dizer assim. Aliás, isso fez-se na literatura, pois a literatura, os romances, toda a ficção, a poesia, etc., grande parte da literatura é lançada, digamos assim, mal é escrita, é publicada. Bom, mas eu vou passar ao texto. Corremos o risco de não viver em grande parte do nosso tempo, não por desfazamento, mas precisamente por não pormos em jogo. E a maioria da literatura e da poesia atuais, do nosso ponto de vista, corre também esses riscos. De tão aderente, de tão coincidente, sem desfasagem e anacronismo, de tão demasiadamente facilitada por força do ritmo de mercados e de indústria de
Portanto, isto terá eventualmente implicações sociais, políticas e ontológicas e, porque não, psicanalíticas, ao nível, enfim, que os presentes poderão esclarecer ou analisar com muito mais competência do que eu. É que ser coincidente com o seu tempo, no sentido de ser atualizado, não é ser contemporâneo, na perspectiva ainda de Agamben. Cito: aquele que pertence verdadeiramente ao seu tempo, o verdadeiro contemporâneo, é aquele que não coincide perfeitamente com ele nem adere às suas pretensões, e define-se neste sentido como inatual. Mas precisamente por esta razão, precisamente por este intervalo e este anacronismo, e é isso que se produz, que se verifica na escrita, nesses graus de escrita, e que também a heteronimia traz esse jogo de tempo, não é? Enfim, por este intervalo e este anacronismo, ele está mais apto, o contemporâneo, do que os outros, a perceber e a atingir o seu tempo. Agora, faria aqui uma ponte, falta só esta folha, que eu escrevi ontem, portanto, isto não é muito... Isto precisa ainda de análise, precisa de alguma leitura, etc. Faria aqui uma ponte entre esta desfasagem de que fala Agamben e a simulação segundo pessoa relativamente aos heterónimos e à escrita. Pois, como eu lembrei, Agamben não falou de simulação. Com efeito, vivemos hoje em atualização e desatualização permanentes. É um pouco na linha daquilo que eu estive a falar há pouco. Basta atentarmos no processo informacional das notícias, nos nossos dias, que se substituem a todo o momento, até na sua variabilidade. De súbito, deixamos uns dias de ouvir falar da Síria, da guerra da Síria, e passamos para Bagdade, ou para a Ucrânia, por exemplo. Ou então, passa-se de um acidente brutal de automóvel, com vários mortos, por exemplo, para um concerto de Tony Carreiro, com anúncios pelo meio. O tempo passa tão depressa, mas só passado algum tempo nos damos conta porque passou. Que é como quem diz, como se não tivéssemos passado pelo tempo ou o tempo passado por nós. É por isso que, de certa forma, o presente cada vez mais nos escapa. Ora, se jogarmos na nossa própria vida ou com a imaginação do passado e do futuro, como se o vivêssemos realmente, ainda que o simulando, mas de uma certa maneira, porque sobre a simulação há muitas coisas, aliás, podemos recorrer ao Platão, o simulacro, aliás, no Sofista, mas isso, o presente adviria com a sua densidade. Porquê? Porque o presente jogaria assim esse jogo do passado e do futuro. Viveríamos o presente mais intensamente, sem o recurso aos imaginários que nos são servidos de bandeja pelas grandes reconstituições e antecipações tecnológicas dos ecrãs e da alta definição, da alta resolução. Quer dizer, é tudo de tal maneira definido. Por exemplo, se nós reconstituirmos o passado ou o futuro de tal maneira perfeito, quer dizer, nós perdemos, é-nos retirada a possibilidade de reconstituir ou por nós próprios fazermos, digamos, de produzirmos esse imaginário, esse sair e entrar no presente. Estou quase a terminar. Não é que devamos dispensar-nos delas, das tecnologias que fazem parte de nós. Aliás, o meu computador está-me a fazer muita falta. Mas cada vez mais temos dificuldade em ficcionar por nós mesmos, vivendo como tal. Trata-se de simular, mas de jogar com a própria simulação, reforçando, redobrando-a, por assim dizer. Em O Littré, que é um dicionário francês muito conhecido, uma enciclopédia, mencionado por Jean Baudrillard, em Simulacre e Simulation, é distinguido, portanto, o fingir de simular. E, portanto, passo a citar Baudrillard. Dissimular
é fingir não ter o que se tem. Dissimular é fingir não ter o que se tem. Simular é fingir ter o que não se tem. Um que envia uma presença, o outro a uma ausência. Mas a coisa é mais complicada, diz Baudrillard. Pelo que simular não é fingir. E Baudrillard passa a citar Littré. Aquele que finge uma doença, eu não sei se isto aqui talvez possa entrar no contexto em que estamos, não é? Aquele que finge uma doença pode simplesmente deitar-se na cama e dar a crer que está doente. Aquele que simula uma doença determina em si alguns sintomas. Fim de citação do dicionário de Littré. Continuando Baudrillard. Assim, fingir ou dissimular deixam intacto o princípio de realidade. Fingir ou dissimular deixam intacto o princípio de realidade. A diferença é sempre clara, não é senão mascarada, enquanto que a simulação repõe em causa a diferença do verdadeiro e do falso, do real e do imaginário. Estou a terminar. Seria interessante analisar fingimento em pessoa à luz do seu célebre poema Autopsicografia, que começa assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Quanto ao simular e à simulação, relembremos a também célebre carta já referida a Casais Monteiro. Seja como for, posso citar, seja como for, e aqui completo a passagem que a Gabriela apresentou no livro dele, seja como for, a origem mental dos meus heterónimos está na minha tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. Naquelas instâncias e gradações de escrita, há um jogo de simulações e de tempos vividos. Para terminar, Pessoa subverteu o fingir e o simular através da escrita e da heteronímia. Ele viveu e deu a viver o real, o sonho e o tempo através da sua obra literária. Pronto, é assim.